Señores, es un gusto, es un placer enorme estar aquí. Es la cuarta parte para Shavaira del Zohar Kadosh. Yo soy el Morel Luis. Querido, párrafos 13 y 14. ¿Les gustó la tercera parte? ¿Has visto lo que es desperdicio de semen? Y lo que nos han hecho ver algo físico, como se tratara de algo literal, aún leyendo de los Midrashim. Entonces el alumno va a decir, pero Boré, y entonces el caso del capítulo 38 de Bereshit en la Parashá Vayeshev, donde habla de dos personajes que son Er y Onán, que ellos desperdiciaban semen. ¿Se acuerda? Está ali, tú lo vas al capítulo 38, tú lees. Exactamente. Ese incidente entre Yehudá e Tamar, hay toda una historia. Primeira cosa que eu devo de obedecer para entender el texto. Es una metáfora, número 1. Número 2, no está hablando en sí del desperdicio del semen físico. Lo que está hablando es el matrimonio levirático del cuñado. El trasfondo de ese capítulo es esto. Además, tanto Er, que es el primogénito, como Onam, que es el segundo, que Yehudá le dio por esposos a Tamar, ambos no lograron hacer una cosa que hemos visto con Adán y Java, que es unir Jochma con Binah. No estaban ni un poquito interesados en unir Jochma con Binah. Y la Torá en el relato los llama perverso a los dos, tanto a Er como a Onam. No querían sencillamente unírselo. Estaban haciendo un desperdicio de semen. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo tengo que entender que ese capítulo 38 debe de ser estudiado sobre la base del Shara Gilgulim. ¿Por qué? Porque tanto Er como Onam, ellos parten de este mundo, el Eterno los lee, porque no estaban logrando cumplir su misión. No tenía sentido seguir dándoles vida, porque no iban a lograr de ninguna forma. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos partieron de este mundo, Tamar quedó viuda sin tener hijos, entonces Yehudá tenía que entregarles ella para que hiciera el matrimonio levirático y nunca le daba. ¿Por qué? Porque Tamar, con este antecedente de la muerte de Er y Onam, fue considerada una mujer peligrosa. Esa era una hacedora de viudas, ¿no? Todo el mundo que se casaba con ella, ya hubo 2 casos, entonces el tercero no está obligado a dar. ¿Estamos entendiendo cómo esto funciona? La historia continúa y en el final del capítulo 38, los versículos 27 al 30, aparece la historia de 2 niños que nacen. Tamar queda encinta nesse caso de Yehudá. ¿Estás vendo? Não tem que ver com derramamento de semen físico, não é nada dessas coisas. Hay que salir-se da literalidade. E esses 2 hijitos que vão a nascer, uno se chama Zerach, é Serach, não Zerach, Serach, e o outro é Peretz, não é Pérez. Pérez, esses 2 nada mais são que el alma de Er e Onam, que vieram agora em outra configuração, bajo outras circunstâncias, e lograram completar sua correção. Estás vendo? É completamente diferente, se não tem nada que ver com semen físico. É uma vez mais, não se quer unir Jochma com Binah. Não se quer. Quem era Binah? Tamar. Quem era Jochma? E nesse caso, Er primeiro foi Onam, tinha que ser selado, Yehudá não quis dar, então a espiritualidade armou na circunstância e o próprio Yehudá hizo a função, o trabalho de Jochma. Então, o que ocorre? Jochma copula com Binah. Y de esa copulación vuelven a bajar las mismas 2 almas. Estos antes eran Er y Onam y ahora son Pérez y Zerach. Y en los Humashins la historia está en todo el capítulo
38, Parashá Vayeshev, que é assentar-se. Que foi o que se assentou? La regra del matrimônio levirático. ¿Estás vendo? Tem todos esses detalhes hasta que chegamos à escena e vai ver o comentário explicando o detalhe. Aqui temos os nomes de los dos, são Zera, que aqui está como Sarah, e Pérez. E o aluno vai poder observar, no final do versículo 29 está o nome aqui, Pérez, está vendo aqui, Pérez, só que não se lê Pérez, é Párez, exatamente, a transliteração está correta, pero a tradução optaram por Pérez, e é Párez, e no versículo 30, em la terceira linha aqui está, o nome, Zera, pero no hebreu dice Zara, estás observando? A transliteração está correta e houve uma pequena modificação em la tradução em ambos casos. É Párez e Zara. E a tradução Pérez, Zera. Transliteração está correta. Párez e Zara. São pequenos detalhes. Só possíveis ver quando eu vou ao idioma original, o idioma hebreu. E o aluno também pode ir em la parte del comentário de abaixo, aqui depois do versículo 30, lo que nós hemos lido al início, que dizia Párez, é do versículo 29, a parte final. No 30, em la terceira linha, temos Sara. E aí vem o comentário, estão intervinindo os sábios. E o comentário inicia citando a Rambam com N. Ele vai nombrar Rambam, el Midrash de Rabbi Neunia Ben Akana, de las 22 letras del alfabeto que se apresentaram ao Eterno. Temos vídeos no canal mostrando, explicando, graficando isto. E se encontra as 22 letras de Rabbi Neunia Ben Akana em preliminares em Akadma, de los párrafos 23 ao 39. E ele vai indicar aqui no comentário que será, ou Sara, de acordo a Rashi, quer dizer brilho. E isto se refere ao hilo rojo que lhe han colocado. Pero com referência a Pérez, essa irrupção, esse romper, irá por la luna. Então, Pérez, o Párez é a luna e Serach é o sol. Então, este irrumpir de la luna, que ele avviene, que ela irrumpe, e outras vezes não, estamos falando do Rosh Chodesh. É uma vez ao mês ele vem e irrumpe, aparece. E porque se vai formando ele por partes, qual se houvesse roto. São as fases lunares, não? Desde o Rosh Chodesh, luna crescente, luna llena, luna menguante, e o final del mês. Todo isto está aqui. Então, se vincula a luna com Davi. De la mesma forma como é sabido que Davi irrumpió sobre seus hermanos que eram maiores, e assim mesmo, de la mesma forma, lo hecho Pérez. Figurativamente, lo hace também la luna, de la mesma forma. Estás vendo como isso funciona? Daí que quando hacemos el Birkat Levaná, la bendición de la luna, nosotros hay una berajá que le decimos, David, rey de Israel, que vive y perdurará. E esta secção deste Birkat Levaná se encontra no Sidur editorial Shem Tov, la página 751, mira. E há essa repetição 3 vezes. E aqui está. David, Melech Israel, Hai Vekayam. Esta partecita de acá. E mira lo bonito que estamos aprendendo aqui. Estás vendo lo que é Párez e Serach? Párez é a luna. É Rosh Chodesh que vem, está aí, se apresenta, entrega e se larga. ¿Se acuerda que ele volvió a ocultar-se? É uma beleza. Quem se cortou foi Serach, não foi Serach. Serach sacou a mão, se lhe colocou o hilo e ele volviu a entrar e Pérez vino e irrumpiu. Este irrumpir é Rosh Chodesh, da mesma forma como diz Rambam, sobre as letras de Rav Amnunasab. Agora eu lhe pergunto, em las letras de Rav Amnunasab, onde diz que
David Amelech vino y irrumpió, entregó lo que tenía que entregar y se retiró. ¿Has visto? Lo que hemos visto de la propia Berajá del Rosh Hodesh, David Amelech que vive, está aí, exatamente. Ele não é a Sefirá de Malhut. Ele vino, trajo os salmos, bajou, entregou e se separou. Ele tem que desprender-se de Malhut. Esta é a função de David Amelech. Ele não pode quedar-se em Malhut. Se ele queda em Malhut, ele não sale mais. David Amelech não é a Sefirá de Malhut. Mira, que hermosura em todo esse capítulo 38 que não tem nada a ver com derramamento del sêmen. Tem que ver com o matrimônio levirático, tem que ver com o nascimento de David Amelech, tem que ver com Rosh Hodesh, tem que ver com luna e sol e todas estas belezas. Pergunta: ¿qué es lo que nos están enseñando? ¿Qué es lo que nos estamos aprendiendo? ¿A qué vamos a los estudios de Torah y Kabbalah? ¿Qué? Y aparte de esto, el alumno va a disfrutar del comentario, va a estar aquí de Rambam. Por supuesto, está Rabbeinu Bachel. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más nos acompaña con los comentarios? Es el Rosh, ¿no? Uno de las referencias. Todo esto es importante. Estamos aquí en el capítulo 38, Parashá Vayeshev Sefer Bereshit, con el caso de Elionam, Tamar, Yehudá, Peretz y Zarah. Senhores, ha sido un gusto, un placer enorme con essas perguntas e respostas de uma forma tão bonita. E mais que perguntas e respostas, são essas perguntas e inquietudes que nós mesmos temos e devemos de encontrar essas respostas. Estas respostas só se hallan estudando em Hatzot. Se não lo hacemos, estamos desperdiciando uma oportunidade de ouro increíble. Hágala la prueba. Estás vendo esta beleza del capítulo 38 de Bereshit, com toda esta beleza que não tem, uma vez mais, não tem nada que ver com derramamento de sêmen, absolutamente nada. Tem que ver com Shara Gilgulim e de como essas duas almas de Elionam vieram a primeira vez, a configuração não deu, não estava dando resultado, a missão foi abortada, o Eterno los ha sacado y los vuelve a introducir de nuevo, ahora por matrimonio levirático, bajo otras circunstancias, bajo situaciones diferentes, porque ahora el padre de los niños no va a ser ni Er, ni Onam, ni Shelah, va a ser Yehuda. Y has podido observar que aquellos que vinieron primero como hijos de Yehuda, ahora aparecem como nietos de Yehuda. Mira que beleza. E Tamar não é nenhuma mulher de la vida galante. Tamar ha hecho um esforço sobre-humano para pertenecer dentro de las 12 tribos. Ela escolheu aquela que tinha não o sacerdócio, sino tinha a realeza que traeria a David. Como ela sabia isto? Ela era hija del sacerdote Malquisedec, conocido como Shem. Senhores, um shalom bem grande.